Então, pessoal, mais uma vez, bom dia a todos. Eu coloquei agora para gravar, né, para aqueles que porventura não conseguirem assistir a aula de hoje. E hoje nós vamos. Como é que vai ser a aula de hoje? Eu vou falar um pouco sobre a introdução à ciência dos computadores. Durante a aula, eu vou fazer sorteio automático de 3 pessoas que estão. Eu peguei os cadastrados no Teams, 3 pessoas, e aí essas pessoas vão ligar a câmera e vão falar sobre determinados assuntos que eu vou colocar. Então você pode falar tipo em 1 minuto, 2 minutos, aí vai ficar ao seu critério. Então, ao longo da aula, eu vou fazer 2 sorteios de 3 discentes, de 3 alunos em cada momento, tá bom? Então, preparem-se, coloca uma camisa aí, quem está sem camisa, porque você vai participar da aula aí junto com os colegas, tá? Então, eu vou fazer uma apresentação sobre essa parte da introdução à ciência dos computadores, à programação. Vamos ter esse momento e no final da aula eu vou explicar para vocês a atividade que eu já deixei para entregar até hoje, às 23h59, valendo 0,4, tá bom? Então vamos lá, os slides já estão aí aparecendo para vocês. Eu vou fazer vou fazer a apresentação de alguns slides, vou dar uma parada e aí para o momento de perguntas e da participação, tá bom? Porque senão vai ficar muito extensa a apresentação, tá? Então eu vou aqui, vão anotando as dúvidas aí. No momento que eu parar essa primeira parte, vocês vão poder tirar as dúvidas e vamos ter um momento de interação, tá? Então, vamos lá. Então, essa apostila eu vou deixar também num dos canais, vai ser no canal de introdução à programação dos computadores, vou deixar para vocês, tá? Então, basicamente, hoje, a gente vai falar muito rápido sobre os conceitos básicos, hardware e software, o desenvolvimento de sistemas de informação e o programador. Bem, apesar de nós sabermos que não são exatamente esses conceitos o objetivo principal da nossa matéria, nós sabemos que é algoritmo, mas nós sabemos que nós temos que conhecer os conceitos básicos que envolvem a computação. Então, o que nós sabemos? Que os sistemas de informação, eles são um conjunto de informações relacionadas que coletam, manipulam, disseminam dados e informações e fornecem realimentação para atingir uma meta. Então, a gente tem, dentro dos sistemas de informação, as bases tradicionais da economia, terra, meios de produção, trabalho, capital financeiro, e aí você vem com um novo elemento, a informação. Quando os anos foram passando, a gente começa a trabalhar com esse novo elemento, que é a informação. E aí logo depois vem a terceira revolução industrial na área tecnocientífica, que é exatamente a era da informação, computação e telecomunicações. Então, hoje, a informação, a comunicação, ela está em todas as bases da economia. Tá? Então, tudo que nós fazemos está dentro dos sistemas de informação. Então, nós temos o sistema de informação que vai desde uma folha de papel, um lápis e uma borracha, que você pode escrever e se comunicar, ou informar algo, até os sistemas de informação computadorizados, que é o que basicamente nós vamos trabalhar. Então, nós tivemos várias transformações sociais, né, na comunicação, onde antes nós conversávamos por cartas, nós nem sonhávamos com e-mail, conversa online, videoconferência, depois veio a era do telefone, e assim vai. Hoje nós temos, a transformação foi tão grande que hoje nós temos essa parte do sistema de informação muito ampliada em todas
áreas, seja no entretenimento, empresas, indústria, comércio, e assim sucessivamente. Então, vamos pensar aqui no computador. Bem, todos vocês já conhecem o computador, então seria até trivial eu ficar repetindo aqui. Porém, é importante nós lembrarmos, né, quais são as características de um computador. Alta velocidade de processamento, alta capacidade de armazenamento, possibilidade de replicação, processamento ininterrupto, e ele é programável. Então, o computador ele só executa tarefas que estão predeterminadas para ele executar. Ele não pode executar nenhum tipo de tarefa se ele não tiver um software sendo rodado nele para executar alguma tarefa, ou se ele não for programado para aquilo. Então, ele é uma máquina e ele é altamente programável, e por isso é importante de existirem programadores em todas as áreas que possuam autoconhecimento de linguagens de programação, de alto nível, de baixo nível, e em diversas áreas, para que os aplicativos, os softwares possam ser criados. E aí nós temos vários benefícios, né, que o computador trouxe para as gerações a partir da sua criação, que é a confiabilidade e exatidão. Só que essa confiabilidade ela vem a partir da programação que é feita, certo? Então, os seres humanos que trabalham para a construção de um computador, para a construção de um programa, eles têm que ter autoconhecimento teórico para poder pegar toda esta teoria e aplicar e criar toda essa programação. Então, você tem uma precisão no controle de processos, aumento da produtividade, análise de grandes quantidades de informação que antigamente era praticamente impossível analisar a grande quantidade de informação que hoje se analisa. O computador hoje auxilia a tomada de decisões. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma aluna minha defendeu agora, durante a pandemia, o trabalho de conclusão de curso. Se vocês tiverem oportunidade de assistir um dia, o vídeo da apresentação dela está lá no meu canal do YouTube. No trabalho dela, ela fez uma análise computacional de um galpão de estruturas de aço. Então, ela pegou a norma brasileira de estrutura de aço e ela utilizou um programa de análise computacional de estrutura, que é o SAP 2000. Então, na hora que ela foi dimensionar o galpão dela, ela conseguiu colocar no programa todos os perfis de aço que estão definidos na norma brasileira, nos anexos da norma brasileira. Ela conseguiu colocar. E aí ela modelou o galpão dela, colocou no programa, e o programa escolheu os melhores perfis para o galpão dela, a partir de toda a programação que está feita no programa, que foi feita por engenheiros. Agora, se ela fosse fazer isso analiticamente, manualmente, ela ia demorar meses e meses, porque ela ainda é estudante de engenharia e ela ainda não tem aquela competência de chegar, montar e falar, o perfil é esse. Então, ela ia demorar muito. Então, ela utilizou o programa com muita eficiência, fez um tutorial, uma professora da UNB fez parte, ela falou, não, você tem que ampliar esse seu tutorial, esse seu modelo, porque muitos nem conhecem dessa praticidade do programa. Então, se você for um bom conhecedor das teorias da engenharia, você vai conseguir aplicar programas de forma espetacular. Uma outra coisa, a redução da burocracia. Hoje, você pode dar entrada em protocolos, processos, hoje via internet, tudo online, fazer inscrições em concursos e assim por diante. Desvantagens, como ele é uma máquina, ele está limitado ao que está programado, ele vai dar problemas, ele não tem criatividade. A criatividade toda do computador, na verdade, é a criatividade do ser humano. Se você não jogar um jogo, qualquer jogo que você joga aí, Fortnite, Mortal Kombat, esses jogos aí,
Se você olhar, os jogos são espetaculares, mas depende dos programadores. Então, assim, quando vocês que jogam sabem que, na verdade, em um jogo, em um determinado jogo, não existe só um programador. Existe um conjunto de programadores, né? Então, assim, é difícil tratamento da ambiguidade, porque no computador você tem que dar instrução clara para ele, não pode ser uma instrução ambígua, porque realmente ele não vai executar de forma correta. Por isso que o grande, assim, bam dessa disciplina é estudar algoritmos, porque no algoritmo você aprende a programar. A sua mente, ela vai começar a ficar altamente programável. E outra desvantagem também é a dependência, que ele vai depender sempre dos seres humanos, tá? Então, a definição de computador, que todos vocês já conhecem, é uma máquina destinada ao processamento de dados, capaz de obedecer a instruções que visam produzir certas transformações nesses dados, para alcançar um fim determinado. Então, o objetivo do computador, na verdade, é receber programação. Então, ele é uma máquina que executa tarefas. Então, se ele executa tarefas, alguém lá atrás escreveu um algoritmo, transformou para essas linguagens que vão montar uma interface, que vai haver uma interface com o usuário final. Então, aqui nós temos vários tipos de computador. Se você olhar aqui, olha, tudo que você usa, um computador é uma máquina. Então, a gente chama, às vezes, celular, mas o celular é um tipo de computador. Então, quando tudo que vai processar, que vai executar uma tarefa, pode ser considerado um computador, mas nós não vamos chamar, você não vai chamar um teclado eletrônico que toca as músicas lá que você programa de computador, mas é uma máquina que vai executar tarefas. Qualquer máquina que você programa para executar tarefas, seja ela qual for, ela é um tipo de computador, tá? Agora, sim, no mundo em que vivemos, o que são os computadores? O que a gente chama de computador? Os pessoais, os portáteis, manuais, servidores, mainframes e supercomputadores, tá? Então, esses são os tipos de computadores gerais. Você tem os pessoais, que é o que nós mais trabalhamos, né? Os computadores de mesa, terminais de rede. Por exemplo, quando nós vamos ministrar lá no laboratório, as máquinas são todas interligadas. Então, você tem uma rede, e aí o pessoal que trabalha com rede já é especializado em um tópico específico de sistemas distribuídos, né? Que é o pessoal que trabalha com redes. Então, você tem computadores. Quando você pensa na internet, você pode pensar nela como uma rede, né? Porque ela está. Se você usa o Google, você tem uma conta no Gmail, onde você coloca os seus arquivos lá no Google Drive, são milhares de servidores que têm memória, que estão guardando os seus arquivos, tá? Então, o estudo de redes é algo assim bem complexo mesmo. E tem os computadores pequenos, notebooks, netbooks, suas capacidades se comparam ao dos computadores de mesa, certo? Então, esse tipo de computador, a maioria de vocês, todos vocês conhecem, né? Na minha época, quando eu entrei na graduação, praticamente ninguém tinha computador nas casas. Internet não existia praticamente nas residências. Eu lembro que em 92 a gente começou a utilizar a internet na UFPA, só que não existia essa interface que hoje tem, que vocês têm no Windows, uma interface boa, ou até quem usa a Apple, tem uma boa interface para você utilizar as redes, utilizar a internet. Não era assim. Para nós conversarmos com alguém, nós tínhamos que conhecer comandos em Unix. Então, você digitava, se você fosse, para você conversar com alguém, existia o que a gente chama de BBS. Pode pesquisar essa sigla, BBS, Bulletin Board System. Você tinha vários canais dentro da BBS, com pessoas de várias universidades,
do mundo todo e você se conectava às pessoas e a sua interface era aquela tipo DOS, sabe? Toda preta, assim. Então, aí você colocava os comandozinhos e ia conversando. Então, você tinha que saber aqueles comandos todos para poder conversar com alguém pela internet. Então, assim, o laboratório do ITEC, ele era muito pequeno, ele devia ter umas 10 máquinas no máximo, e quando nós íamos para lá, nós éramos um grupo de uma meia dúzia de alunos da engenharia. Ele sempre ficava vazio porque a maioria do curso nem ainda mexia com isso, não, realmente ainda não existia. Já no início dos anos 2000, que se ampliou a questão da internet, dos computadores pessoais, e que as pessoas começaram a conhecer esse assunto. E quando eu falo assim, poxa, em 92, pessoal, o Centro Acadêmico de Engenharia Civil, ele tinha... Eu fico pensando assim, poxa, a gente não preserva a história, que isso aí poderia estar assim exposto. A gente tinha um computador XT, gente. Eu acho que vocês... Pesquisa depois na internet aí para vocês verem a cara dele, como é que é. A interface era tudo DOS, pessoal. Vocês... era realmente algo assim... E era o que? Década de 90, entendeu? Então... A evolução foi impressionante mesmo, tá? Então, a gente tem os computadores manuais, Palm, BlackBerry, smartphones. Então, tudo isso são computadores, né? Você tem agenda de compromissos, contato. Dependendo da memória do seu celular, você pode fazer tudo. Processar textos, planilhas, e-mail, web, tudo. E aí a gente tem os servidores. Eu vou parar, eu vou falar do slide 15, vou parar e nós vamos fazer uma interação, tá? Nos servidores nós temos computadores multiusuário projetados para suprir as necessidades de organizações de porte médio ou departamentos. Você tem centenas ou milhares de usuários conectados. Se você for lá no CETIC da UFPA, você vai ver muitos servidores. Por quê? Porque, olha, você tem que organizar todos os e-mails da UFPA, guardar arquivos, guardar sites de professores, suportar serviços de rede de internet, armazenar arquivos, banco de dados. Imagina banco de dados de 50 mil alunos, dos professores, sistemas integrados. Se você olhar, você tem o SIGA-A, que é o sistema acadêmico, onde é realizada a sua matrícula. Aí você tem o SAGITA, que é um outro sistema integrado. Tem o SIG-RH. Se você entrar no SIG-UFPA, você vai ver vários sistemas integrados. Então, a computação, pessoal, é complexa. Então, assim, o nosso curso é engenharia civil. O que nós temos que conhecer como engenheiros civis? Saber que tudo isso existe, né? E conhecer, saber utilizar novas tecnologias. Nós, como engenheiro, nós vamos aplicar tecnologia, né? E vamos criar também, né, tecnologia. Vamos aplicar matemática, vamos aplicar física, vamos aplicar química. Por isso que o nosso nome é engenheiro, nós vamos criar, nós vamos engenhar. Então, assim, a nossa área não é computação, não é redes, eu não tenho, você não é obrigado a saber consertar um computador, entender de placa-mãe disso, não é obrigado. Claro que existem alunos e engenheiros que entendem muito de computação, de redes, porque começaram a estudar e se interessaram por essa área. Como eu falei para vocês, hoje vocês estão estudando engenharia civil, mas amanhã acontece assim no terceiro ano um despertar, não, eu quero seguir essa área da computação, mas eu vou me formar em engenheiro civil. Aí a pessoa já começa a estudar, buscar conhecimento, fazer curso. Quando ela termina a graduação, às vezes ela sabe muito de computação, sabe tão quanto uma pessoa que se formou em computação. Então, ou então você amanhã tem um despertar, não, eu quero seguir a área de administração, a parte mais voltada para a engenharia de produção. E aí você se forma em engenharia civil, mas você é altamente competente, tem várias habilidades na área, por exemplo, de administração de empresas de construção civil. Você vai ser consultor, um executivo, onde você vai dar consultoria para várias empresas, grandes empresas construtoras. Então, assim,
realmente nós temos que conhecer um pouco de cada coisa, né? Enquanto nós fazemos graduação. E aí, daqui a pouco, cada um de vocês vai seguir um planejamento e seguir um sonho, tá? Eu vou dar uma parada aqui rapidinho, né? Nesse slide 15, tá? Pessoal, olha só, essa interação no chat é muito legal. Quando falar alguma coisa antiga, vocês já podem aí postar para o pessoal e vendo aí de forma online. Alguém tem alguma colocação a fazer? Porque se não tiver, eu já vou fazer o nosso sorteio automático de 3 alunos. Deixa eu abrir aqui uma tela para vocês. Vocês estão vendo aqui o meu sorteador automático? Olha, então tá aqui, olha, se vocês olharem os nomes de vocês, de quem tá aqui inscrito aqui no canal, tá aqui, ó, todo mundo tá aqui. Antes, é o seguinte, eu vou sortear 3 pessoas, né? É o seguinte, o que eu gostaria que vocês falassem em 1 minuto, cada um. Você pode, se você tiver até alguma coisa aí na sua casa, você pode pegar. Em algum momento, os pais de vocês ou avós chegaram a conversar com vocês ou contar para vocês como era essa questão dos sistemas de informação na época deles, como as pessoas se comunicavam, como era essa questão. Hoje, vocês não conseguem imaginar, por exemplo, como é você se inscrever no Enem de forma presencial e lá enfrentar uma fila. Vocês não conseguem imaginar. Então, assim, eu vou sortear 3 pessoas para vocês falarem um pouco. Se alguém tiver alguma experiência, se algum parente ou tio ou avô falou sobre isso, eu gostaria que vocês falassem, contassem para a gente um pouco. E se você não tiver nenhuma, eu gostaria que você mostrasse para a gente a visão que você tem da questão dos sistemas de informação. Você considera que o relacionamento entre pessoas que moram no interior onde nem tem internet, isso pode ser considerado um sistema de informação? Anotem aí. Isso pode ser considerado um sistema de informação? Como é que você pensa dessa evolução? Você acha que o futuro vai chegar aonde? E você pode falar do contexto social também, tá? Então, vou fazer o sorteio agora. Se você não quiser ligar a câmera, não vou ligar de jeito nenhum. Você pode ligar o microfone e falar, tá bom? Então, vai ficar ao seu critério. Vamos, então, lá para o embaralhador, tá? Vamos lá, o nosso sorteador automático. Então, vamos lá. Olha só. Na verdade, nós vamos fazer assim, olha, quem vai entrar agora vão ser os 3 primeiros. Vamos ver se estão presentes. O Andrei Pinheiro está presente? O Andrei Pinheiro está presente? Se ele estiver presente, ele pode ligar o microfone, a sua câmera, ou fica a critério dele, e falar aí o que ele pensa sobre os assuntos que nós descrevemos. Depois do Andrei, vai entrar o Brian e depois o Vitor, certo? Na próxima rodada vai entrar a Natália, o Christian e o João Pedro. O Bruno e o Lucas não vão entrar, porque só vai entrar os 6 primeiros hoje, tá? Na primeira interação agora, só os 3, o Andrei, o Brian e o Vitor. Bom dia, professora. Bom dia, eu vou desligar meu... Fique à vontade, Brian, está contigo. O Andrei não está, não? Eu acho que não. Deixa eu olhar aqui, participantes. Realmente, hoje ele não está, então
Quem vai entrar agora vai ser o Brian, o Vitor e a Natália. Se estiverem, vamos lá. Tá contigo. Bom, eu nunca passei por uma experiência assim de um parente meu falar sobre como era antigamente. Só falaram que era muito bom quando não tinha o Enem. Foi um primo meu que falou. E que o Enem dificultou muitas coisas para a ele achando, né? Que dificultou muito devido devido eita devido generalizar as matérias, por exemplo, engenharia, o cara que é ser engenheiro tem que tem que estudar biologia, essas coisas que necessariamente não seriam precisas. Bom, foi só isso que ele me falou. Brian, deixa eu te perguntar aqui. E a sua visão pessoal, desde a sua infância até hoje, como é que você vê o desenvolvimento dos sistemas de informação? Você acha que tem grande diferença da sua infância até hoje ou você acha que a evolução foi muito lenta? Bom, quando eu era menor, eu não era muito chegado ao computador. Eu vim conhecer mesmo essa, essa, eu vim conhecer mesmo o computador agora quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos. Mas eu usava só para jogo, essas coisas, nunca para estudar. Eu comecei a estudar via computador ano passado e nossa, muito, muito, muito fácil, muito bom. E creio que isso melhore mais. Eu espero. Obrigada, Brian. Realmente, eu vou até anotar porque você falou algo que realmente me chamou a atenção e que no final eu vou comentar com toda a turma. Muito obrigada pela sua participação, tá? Vamos ver aqui. Então, quem é que vai ser o próximo? Seria o Vitor. O Vitor está presente? Bom dia. Oi, Vitor, tudo bom? Tudo. Está contigo, Vitor. Pode falar o que você, o que é a sua visão, tá? Primeiro de história que a minha mãe falava que na época dela, né, que qualquer trabalho que ela fizesse, qualquer coisa, ela tinha que ir para a biblioteca estudar, pegar livro, porque não tinha nada de computador para ela. E qualquer coisa assim que ela tinha que fazer, trabalho, prova, ela tinha que ir na biblioteca estudar. Agora não lembro qual foi a biblioteca que ela falou que ela ia, que ela pegava ônibus e ia para ir para Será que biblioteca. não era a Biblioteca do Estado, Centur? Devia ser, né? Eu não me lembro. Eu me lembro que ela acho que era uma da UEPA que tinha, porque ela fez a UEPA, minha mãe. Aí eu não Ah, lembro direito. E em questão da evolução da tecnologia, eu acho que evoluiu bem rápido, porque se parar para pensar uns 20 anos atrás, não se comparava do que é hoje. E eu acho que ainda pode evoluir muito mais ainda. De história, acho que é só isso. certo. Uma pergunta? Vitor, muito obrigada pela sua participação. Você falou algo também muito interessante que eu já anotei aqui. Então, vamos lá para a próxima participação. A próxima participação é da Natália. A Natália está presente? Natália, Estou. estou. Então, Natália, pode fazer suas colocações, tá bom? Como o Vitor disse, a minha mãe dizia que foi muito boa a internet, porque quando ela estudava, ela tinha que ir para uma biblioteca fazer anotações, procurar livros. Aí a internet ajudou muito. Aí também sobre a evolução, eu achei muito boa. Meus pais, acho que por conta deles não viverem a era ainda, quando eles estudavam, eles sempre fizeram questão de ter computador aqui em casa para ajudar a gente e tudo mais. Até no tempo da internet de escada, que era demorava para pegar, mas é bom.
ajuda muito, mas também às vezes distrai demais. Certo. Então, Natália, muito obrigada pela sua participação, tá bom? Natália, Vitor e Brian, né, os 3 primeiros participantes. Só para complementar aqui para vocês sobre o que vocês falaram, o Brian falou que, na verdade, ele utilizava mais o computador para jogar, né? E a gente vê o seguinte, que as crianças hoje nascem, mas elas ficam muitos anos da vida utilizando o computador só para jogar. Isso acontece muito aqui no Brasil. Porque quando você já se encaminha para a Europa, para outros países de primeiro mundo, as crianças, desde pequena, elas já utilizam aplicativos para estudar. Não é só para jogar. Vou falar para vocês, quando eu morava no Rio de Janeiro, o meu filho ele estudou num colégio bilíngue, no anglo-americano. Eles usavam na sala, cada um era da escola, não era deles. Quando eles chegavam, eles tinham uma aula com 3, 4 anos de informática, onde a professora entregava um iPad para cada um, e eles iam ter aula utilizando os aplicativos da escola dentro daquele iPad. Então, era assim, 2 vezes na semana, aquela aula. Então, o que acontece? Aqui, primeiro que as pessoas não têm acesso ainda à internet, são poucos. Às vezes, quem tem internet em casa, Wi-Fi, celular com internet, acha isso tão normal que não consegue imaginar que milhares e milhares de brasileiros não sabem nem o que é internet, não tem nenhum celular. Eu vou dar um exemplo. A minha mãe nasceu numa comunidade lá do Marajó, uma comunidade tradicional, um quilombo chamado Deus Ajude. Tem até dissertação de mestrado, esse local lá. Eu fui lá poucas vezes, porque realmente é muito distante. Quando eu vou no Marajó, eu vou em Salvaterra e acabo não indo lá, que é muito distante, porque vocês sabem a teoria dos quilombos, que as pessoas, os escravos fugiam e iam para locais remotos onde os senhores de engenho não se encontrassem. Então, a minha família, meus antepassados, se desenvolveram nesse quilombo. Lá tem tudo. Eles são autossuficientes na produção de farinha de abacaxi. Um tio meu me ligou mês passado e falou: Salete, eu vendi 6 mil reais de abacaxi esse mês. Então, assim, eu tenho contato com meus tios. Quando eu vou lá, eu encontro com eles em Salvaterra. Mas lá, pessoal, ninguém tem internet, não. Então, se você for, quando eu quero falar com meu tio, ele tem um celular só quando ele está em Salvaterra que pega. E, às vezes, eu tenho que falar urgente com ele, eu ligo para alguém de Salvaterra que vai lá e dá o recado para eles. Então, assim, a gente não tem acesso hoje nos rincões, nos locais remotos do país. E nos locais que temos acesso, as pessoas ainda não utilizam adequadamente, não exploram adequadamente a internet. Eu vou falar para vocês, a própria universidade. Então, se você parar para pensar agora que, na pandemia, que as universidades públicas começaram a se preocupar com todos os alunos que não têm acesso. E eu digo ainda mais para vocês, não são só alunos que não têm acesso. Tem professor que não tem internet em casa. Tem professor que não tem ideia como vai dar essa aula remota. Porque o professor tem 60, 70 anos e ele começou a sua vida dando aula da forma tradicional e nunca evoluiu para aprender as novas tecnologias. Então, pessoal, a evolução é muito rápida e a gente tem que se adaptar. A gente tem que, vocês como estudante de engenharia, tem que começar a aprender a mexer em aplicativos, trabalhar com aplicativos. Uma outra coisa que vocês falaram aí, vocês 3, foi sobre a questão de utilização dos livros. Hoje as grandes bibliotecas ainda existem, utilizar livros, vocês ainda vão utilizar. Eu penso que daqui, quando eu falo isso, as pessoas antigas falam, não fala isso, Celeste, que eu não quero que isso aconteça. Mas eu penso que daqui a algumas centenas de anos, as bibliotecas serão museus e não terá mais produção de livro para você comprar, mesmo porque o impacto ambiental na produção de livros de papel é muito alta. Pensem quantas árvores são cortadas para produzir livros. Então, eu penso que o mundo vai ser altamente tecnológico, que nós teremos pouquíssimas roupas, ninguém será consumista ao extremo de ter
300 sapatos, como algumas celebridades têm. Isso aí, pessoal, o mundo, se as pessoas quiserem continuar vivendo nesse mundo, ele vai ser igual daqueles filmes de ficção científica, onde a pessoa fica o tempo inteiro com a mesma roupa lá, uma roupa tecnológica que não suja, o mesmo sapato, nada mais, algo assim totalmente... Até que um dia as máquinas se rebelam e aí, cara, aí chega o Exterminador do Futuro, entendeu? Quem já viu os filmes do Exterminador do Futuro sabe. Então, a gente não sabe entre um vírus na máquina e aí eu já tô viajando, mas basicamente é isso, né? A questão do livro, vale muito a pena vocês visitarem as bibliotecas para conhecer a história e para estudar ainda um pouco nos livros. Quando eu estava no ensino fundamental 2, né, que era o ginásio na minha época, aí eu terminei o ginásio e entrei no ensino médio, que era o 2º grau. Quando eu tinha 16 anos, eu estava no 2º ano, e eu estudava num colégio que nem existe mais, e o diretor era o cearense, naquela época era famoso, era a maior aprovação do estado, era o cearense, era em massa a aprovação, era cearense ideal, a maior disputa lá, década de 90. E aí o diretor falou, olha, quem passar no vestibular no 2º ano, para elevar o marketing da escola, eu dou uma bolsa integral no 3º. Aí eu falei, eu vou estudar. Eu ia todo dia para o Centu. Centu é a biblioteca do estado. Então, olha só, eu vou parar aqui. Olha, eu vou parar aqui o compartilhamento. Aqui. E aí... agora vamos evoluir, vamos sair do sistema de informação que sai do passado e vai para o futuro e vamos para o próximo, tá? Então, vamos lá, olha só. Mainframes. Então, eu vou falar agora mais um pouco. Pessoal, eu tenho quantos minutos aí para terminar a aula? Vocês têm alguma aula depois para a gente continuar mais um pouquinho? Que eu queria, depois dessa apresentação, explicar o trabalho para vocês? Eu tenho outra aula, professora. Vocês vão ter aula? Falta quantos minutos para a gente encerrar? Não vai ter aula não, professora. Não tem aula? Mas eu queria só queria perguntar para vocês se eu posso continuar um pouquinho mais, entendeu? A nossa aula, porque eu queria finalizar a apresentação, tem mais uma participação de vocês. Pessoal, olha só, quando vocês puxarem um determinado assunto, eu não posso, digamos assim, não debater os assuntos que vocês colocarem. Então, se eu falei muito de história, como alguém citou aqui no chat, nem sei quem foi, mas passou rápido aqui por mim, eu comentei porque vocês tocaram nessa temática, certo, pessoal? Então, sempre que vocês tocarem algum tema, pode ser até de cálculo, pode ser de teoria da relatividade, eu vou falar na aula de programação, certo? Então, quando vocês tocarem, é importante que a gente sempre converse, tá? Sobre os assuntos, porque... E se você discordar da minha visão, você pode levantar a mãozinha e discordar da visão, porque nós temos que respeitar a visão um dos outros, certo, pessoal? Então, eu pergunto para vocês, eu posso continuar mais um pouquinho, depois dessa apresentação? Por mim, pode. Se alguém disser não pode, aí eu vou parar no horário, tá bom? Então, olha só, eu vou continuar aqui, depois nós vamos fazer mais uma interação, tá? Entre nós todos aqui, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Então, olha só, voltando aqui, então a gente tem os mainframes que realmente, olha, eu já vi, mas realmente não conheço, mas é algo impressionante. São computadores muito grandes e potentes, capazes de processar bilhões de instruções, né? E também possuem grande capacidade de armazenamento de dados. Vocês estão conseguindo ver direitinho a minha tela aí? Sim, né? E, frequentemente, eles são usados para aplicações com milhares de usuários. Por exemplo, sistemas de reserva de passagens aéreas, sistemas financeiros, o sistema que envolve o Enem, que vocês se inscreveram, que tem milhares de estudantes inscritos, tá? E nós temos também os supercomputadores, que são os computadores mais rápidos e mais poderosos, capazes de processar trilhões de instruções
por segundo. Por exemplo, previsão do tempo, simulação e cálculo de alta precisão. Olha só, pessoal, quando eu fiz mestrado, eu trabalhei com programação, sempre trabalhei com essa parte assim mais voltada para matemática e aplicações. Então, assim, a minha área da engenharia civil é estruturas, mas não seria bem cálculo estrutural, seria uma parte menor ainda das estruturas, que é da análise estrutural, onde você usa programas para analisar a estrutura e verificar a instabilidade, a dinâmica da estrutura, vibrações. E certa vez eu fiz um programa que era para analisar movimentos caóticos em estruturas. Digamos o seguinte, já tem um terremoto. Se vocês entrarem, pessoal, no YouTube tem muito vídeo de terremotos no Japão, vocês vão ver como é que as estruturas vibram. E na hora que elas começam a vibrar, pessoal, acontece algo impressionante, que é o seguinte: essas estruturas começam a vibrar como modelos físicos e matemáticos de vibrações. Então, vocês que estudaram física, lembra que vocês estudavam aquelas ondas, movimento periódico, período, que é 2π vezes que a frequência é o inverso do período, vocês estudaram isso. Quando você tem vibrações de estruturas, você vê as estruturas vibrando. E eu fiz alguns programas para fazer essa análise. Pessoal, eu colocava um programa em um computador potente lá da PUC para executar. O programa ele demorava 3, 4 dias para me gerar uma tabela de resultados com milhares de dados. O ruim era quando faltava energia, porque não tinha um gerador e aí eu tinha que começar tudo do zero. Então, assim, eu tinha programas, se vocês olharem a minha dissertação de mestrado, tinham programas lá com 21 mil termos. Então, assim, você consegue imaginar o que é isso? Uma equação diferencial que vocês vão estudar com 21 mil termos. Vocês conseguem imaginar uma equação com 21 mil termos? Então, pode parecer loucura para vocês, mas existem equações com milhares de termos e que são executadas por computadores potentes para gerar milhares de resultados, tá? Então, pessoal, o que um computador faz? Você tem as entradas, o processamento e a saída, tá? Então, você tem aqui, olha, a entrada de dados, o processamento e a saída, que é a informação, tá? A entrada vai depender de vocês, de nós, dos seres humanos. O processamento, ele vai fazer de acordo com a programação que já está inserida nele, você vai ter as saídas, tá? Aí você tem várias terminologias que vocês, do mundo da computação, que é importante vocês terem uma noção, né? Noção de dado, que é uma informação que será trabalhada durante o processamento. Pessoal, hoje existem áreas dentro da parte de tecnologia que só trabalha com dados. Pessoas que têm doutorado só nessa área de trabalhar dados, porque... Gente, se você entra nesse mundo tecnológico, são milhares de informações, você não sabe com o que você trabalha. Milhares de instruções, né? Então, instrução, você tem a operação elementar, que o computador tem a capacidade de processar as ordens, tá? Exemplos, instruções para entrada e saída de dados, movimento de dados, transferências, instruções aritméticas, vou usar uma calculadora, mas às vezes a instrução, você tem instruções complexas de cálculo. Eu não sei se vocês vão ter oportunidade de fazer a matéria, não sei se tem na grade de vocês, cálculo numérico. Se vocês fizerem cálculo numérico, você vai ver que você vai resolver problemas de equações diferenciais, de cálculo de derivada integral muito mais complexo do que vocês vão aprender em cálculo 1, por exemplo. Aí você tem os programas, que são os roteiros, que é o que nós vamos aprender um pouco aqui, que orienta o computador, mostrando-lhe a sequência de operações necessárias para executar uma determinada tarefa. Você tem o hardware, que são todos os componentes mecânicos, né? Elétricos, eletrônicos do computador. Então, tem pessoas especializadas nessa área. E tem os softwares, que são os aplicativos, os programas que nós todos usamos aí para poder realizar tarefas que nós desejamos. Então, pessoal, nós aqui da nossa matéria vamos ficar na parte do programa, ok?
Olha só os componentes de um sistema computacional. Você tem o hardware, né, que seria todos esses componentes elétricos, eletrônicos. Aí você tem um sistema operacional, né, do seu computador, que vai fazer essa interface com os seus aplicativos e com o usuário final. Pessoal, hoje a interface é excelente. Eu lembro quando a gente usava aqueles computadores RISC que tinha na UFPA. Pessoal aí que dá pesquisa aí do chat, já coloca aí. A gente usava RISC lá na UFPA, um computador, só que a interface dele era muito, muito assim, difícil, gente. Você tinha que ter um conhecimento bom de Unix para poder trabalhar naqueles computadores. Hoje não. Hoje a interface, seja da Apple, de todas essas empresas aí, é muito boa, tá? Então, você sempre tem esse grau aí, ó, de dentro do hardware até o usuário final, tá? Além dos conceitos básicos que eu mostrei para vocês, essa parte de hardware eu coloquei aqui para vocês, tá? Para vocês darem uma lida e conhecerem em geral, mas por quê? Porque está no nosso programa e para a gente conhecer, mas a gente não vai focar nisso, pessoal. Eu vou focar, como eu falei para vocês, em algoritmos, tá? Então, é a parte física do computador, hardware. Você tem um sistema central de processamento, os periféricos de entrada, saída, armazenamento, comunicação, certo? Então, olha só aqui. Você tem entrada e saída. Sempre pensem o seguinte, que na entrada e na saída de dados, você vai ter o usuário. Esses conceitos que eu estou colocando aí, o pessoal aí que vai focar em concurso público, essas questõezinhas básicas sempre caem. Tá, entrada e saída, como é que funciona um sistema computacional, essas coisas aí. Então, assim, é sempre bom vocês saberem, né? Principalmente o pessoal aí que vai começar a estudar, né? E faz parte da nossa disciplina. Então, você tem aqui, olha, você pode ter um sistema interligado com redes, a questão do armazenamento. Então, tudo isso aí, para toda essa parte do hardware, você vai ter os periféricos, teclado, para você digitar lá a sua entrada de dados, você tem o mouse, a impressora para sair os dados, você pode ter um HD externo ou interno, um pendrive, e assim vai. Tá? Então, vamos continuar aqui. Olha o computador pessoal aqui. Então, todo mundo já conhece algo assim que é trivial para vocês, mas que eu tenho que repetir aqui, tá bom? Então, você tem a entrada, teclado, mouse, como eu acabei de falar. A tela é a saída dos dados. Por exemplo, você montou uma apresentação e a saída vai ser a apresentação que você está montando, a entrada vai ser o que você vai digitar e tem a saída que é o que vai vir para você. Você pode imprimir utilizando uma impressora, tá? Então, aqui tem unidade de disquete. Eu nem sei se tem... Vocês devem ter visto ainda disquete. Depois nós vamos falar um pouco sobre isso aí na interação. Mas a gente usava um disquete, né, que era o pequeno, de 3,5, a gente ainda usou muito na minha geração. E tinha um outro disco que eu esqueci o nome dele, ele era bem maior, né? Me fugiu agora a memória, tá? Então, a saída também é alto-falante. Quando você coloca uma música para você ouvir em algum aplicativo no seu computador, no seu celular, e você utiliza uma caixa, você tem ali uma saída de dados. E aí você tem a organização funcional, né, o sistema central, unidade central de processamento, que é o microprocessador, que a gente se preocupa muito em ter uma boa unidade central de processamento. Aí você tem a memória principal e as unidades de entrada e saída, né, que é a organização toda que envolve esse computador. Então, dentro dessa organização toda funcional, você tem as unidades de entrada e saída, a memória principal. Então, essa parte toda da organização funcional, a gente tem que saber, mas nós não vamos nos deter a aprender. Não vou aprender aqui como é que eu trabalho com a placa-mãe. Não, porque a matéria é programação, tá? Mas é importante a gente saber quem é que trabalha com a parte de cálculo, que é a unidade aritmética e lógica, tá? Então, aqui, olha, vou ter aqui um exemplo de uma placa-mãe. Quem quiser depois, olha, pode aqui olhar. Essa parte é muito interessante, eu vou começar a estudar um pouco mais disso. Aí eu mostro aqui para vocês um pouco o exemplo de uma placa-mãe, tá? E aí você tem os processadores, né? Que hoje, os computadores que são vendidos
dependem muito dessas configurações, né, do processador, da memória, armazenamento primário, que você tem um armazenamento primário, né, que é na sua memória principal, e o secundário, que na verdade o secundário é onde você guarda as suas informações que ficam lá, os seus arquivos, tá? Então, olha só, o teu sistema central, ele tem uma unidade de controle. O que é essa unidade de controle? Ela vai controlar as informações, vai colocar na sequência correta. Tudo isso, pessoal, lembrando, é programado. E aí, você tem uma unidade aritmética e lógica, como eu falei anteriormente, que vai fazer os cálculos, certo? E aí você tem também, todo microprocessador, ele tem um padrão de tempo, que é um clock, que vai gerar pulsos de intervalos regulares. Então, a cada pulso, uma ou mais instruções são realizadas. Então, você tem computadores que vão realizar de forma mais lenta e outros mais velozes. Aí vai depender todo desse conjunto, dessa CPU aí, dessa máquina. E aí você tem a memória principal, ela vai armazenar temporariamente as informações. Então, olha, quando você está ali... Quando vocês programarem, vocês vão ver. Você está executando um programa ali. Ali na hora da execução, quem é que está em atividade? Memória principal na hora da execução. Quando você salva o seu arquivo num diretório, quem entra em ação? A memória secundária. Então, você tem aqui, ó, organizado em porções de armazenamento, cada qual com um endereço. A gente chama isso memória, o pessoal chama memória ROM, que é a memória somente de leitura, né? Então, memória ROM não depende de energia para manter o seu conteúdo. Memória permanente, informações. Aí já entra aqui, ó. Isso aqui já é a memória ROM, né? Que você não pode apagar o seu conteúdo. Geralmente vem gravada do fabricante, tá? Então, isso aí ó, aí você tem a memória principal, né? Que é a RAM, esta que é temporária. Você tem, ó, memória principal, temporária. Você tem aí você tem memória principal, depois você tem esta memória aqui. Eu vou ter que arrumar esse slide porque não ficou muito bom, porque dá a entender que isso está dentro da memória principal. Não, a memória principal, ela armazena temporariamente as informações, como eu falei para vocês, tá? Na hora que a gente vai executar nossos programas, isso vai acontecer muito, tá? Então, o equipamento está em funcionamento, aí vai executar a memória principal, tá? Aí aqui, olha, digamos que você tem um programa, sequência de instruções, computador analisa e executa as instruções uma a uma. Aí você tem a execução da unidade aritmética e lógica e a unidade de controle, que eu coloquei a sigla aqui, né? E aí, na execução, você vai pegar instruções e dados que estão na memória, que são trazidos da memória para a CPU, e a unidade de controle vai analisar a instrução. Aí tá, tem que fazer cálculo, vai lá para a unidade aritmética e lógica. Então, o computador, ele é todo programado para executar essas tarefas aí, tá? E aí você tem as categorias de instruções, entrada e saída, transferência, aritméticas, lógicas, comparação. Pessoal, isso que eu coloquei aqui nesse slide, nós vamos aprender muito. As instruções aritméticas, lógicas e de comparação. Vai ser o curso de vocês inteiro, entendeu? Que nós vamos utilizar nos nossos programas. Tá? Entrada e saída, disco magnético, pendrive, o que vocês já conhecem, né? E aí, nas instruções de transferência, lá dentro da CPU, aí você vai ter, a unidade de controle recebe uma instrução lá, ela vai analisar, agora não, agora vai para a unidade aritmética e lógica para fazer os cálculos, tá? Aí você tem os sistemas de entrada e saída que eu já falei para vocês, né? Que são os periféricos, dispositivos conectados, tudo que você vai colocar como entrada. Impressora pode ser considerada como entrada ou saída. Por exemplo, você vai escanear um documento, funciona como entrada. Você vai imprimir uma apostila, saída, certo? Aí tem os níveis de memória, tá? Que eu coloquei aqui. A memória caixa, que é aquela temporária, e RAM, que você não pode apagar, que já vem com o sistema auxiliar e auxiliar de backup, ó, disco, CDs, fitas. Aí vocês depois vão dar uma ampliada, porque aqui, pessoal, nesses slides está bem resumido. Vocês vão ler essa semana o capítulo 1 da apostila,
que tem toda essa parte de introdução, tá? Bem, para encerrar bem rápido, software. Você tem o aplicativo básico e operacional, né? Então, você tem os aplicativos para solucionar problemas. Inclusive, vocês, alguém aqui da sala, pode gostar dessa área e querer trabalhar na criação de aplicativos para engenharia ou outras áreas. Você tem o que vem junto com o sistema operacional, que vai depender de como veio a sua máquina, o Windows, Linux, DOS. Eu lembro que na nossa época só tinha o DOS, início da década de 90, que já existia, né? Aí você tem as linguagens de programação, as gerações de linguagem, que você tem de primeira a quinta geração. Por que tem esses nomes geração? Porque as primeiras linguagens foram as linguagens nível de máquina. Pessoal, essas linguagens de primeira, segunda e terceira geração, elas são muito complexas, entendeu? Quem estuda muito essas linguagens, o pessoal que estuda bacharelado em ciência da computação, sistemas de informação, a gente já está na quarta e quinta geração. A gente aprende o quê? Python, Java, C, C++, Pascal, que é antigo, mas o pessoal estuda. O Basic é muito antigo, aí você estuda Fortran. Hoje o Fortran, ele apesar de ser muito antigo, se estuda muito nas linguagens científicas, quando você quer aplicações científicas. Então, você tem as linguagens de programação de primeira geração, a instrução é 0 e 1, 0 e 1, certo? Então, tem gente que estuda só isso aqui. Qual é a instrução que está sendo passada para a máquina com essa instrução aqui? Sequência de zeros e uma programação muito trabalhosa, mas muita gente ainda é altamente especializada nessas linguagens. As de montagem, né? Notação binária, também é um pouco complexa. Essa linguagem, ela geralmente é utilizada para fazer tradução de programas para a linguagem de máquina, para a máquina entender. Porque, pessoal, quando você faz um programinha no seu computador, lá dentro existem programas que vão traduzir o que você fez para a máquina. É como, por exemplo, você vai falar, você não sabe inglês, aí você fala português, tem um intérprete aqui. Aí você começa a falar em português, e aí o cara lá, o inglês, fica esperando o intérprete. Aí o tradutor vai traduzir o que você falou. A máquina é a mesma coisa, tá? Aí você tem os tradutores de linguagens de programação, e existem pessoas altamente especializadas nesse tipo de tradução. Tá? Linguagens orientadas ao usuário começaram a surgir na década de 50 e 60. Fortran, eu estudei muito Fortran, COBOL, Pascal eu sabia, Basic. Se você me perguntar hoje, eu acho que eu me lembro poucos comandos do Basic. Eu estudei C, então, assim, essa é a minha geração, né? Mas hoje, na geração de vocês, tem pessoas altamente especializadas já nessas linguagens antigas, porque muitas delas ainda se usam. Linguagens orientadas à aplicação. Aí você pensa o quê? Sempre aplicações para gerar código sem erros, tornar fácil o uso de linguagem. Aí tem SQL, por exemplo, banco de dados, né? Então, tem gente que pode querer, que o pessoal da UFPA trabalha muito com linguagens orientadas à aplicação para poder atender a todos os usuários da universidade. Quinta geração, pessoal. Mecanismos da área de inteligência artificial. Eu coloquei aqui exemplo, Prolog, armazena conhecimento complexo, de modo que a máquina pode obter inferências a partir de uma informação codificada. Isso aí realmente também é muito complexo, mas dentro das linguagens de quinta geração em diante, já entra o que a gente vai aprender, tá? São as linguagens de conhecimento. Aí você tem as linguagens de baixo nível, primeira e segunda geração, e terceira geração em diante, que vai entrar as linguagens que a maioria das pessoas hoje estão aprendendo, que estão trabalhando, vai ser terceira geração em diante. Tem os tradutores, como eu já falei para vocês, como eles funcionam. Olha só, linguagem de máquina, ela está lá, não entende nada. Aí você tem a linguagem de alto nível e tem os tradutores, tá? Nós não vamos trabalhar com isso, tá? Aqui.
Então, tem os tradutores de linguagens de programação, que é um programa que recebe como entrada um programa escrito em uma linguagem de programação, que é a linguagem fonte. Isso vocês vão utilizar, a linguagem fonte. Produz como resultado as instruções deste programa traduzidas para a linguagem de máquina. Então, vocês vão lá, tá lá no Python e tal, aí vocês digitam lá o programa de vocês, aí o computador já vai o quê? Pegar essa linguagem, traduzir para a linguagem lá de máquina que o programa vai entender e vai executar e vai gerar o resultado para você. E, pessoal, os tradutores, eles traduzem os programas escritos em linguagem de alto nível, que são compiladores e interpretadores. Então, tem gente que fala assim, eu vou utilizar o compilador C, né? Então, você vai montar o seu algoritmo, traduzir ele para a linguagem de programação, aí você vai mandar executar e você vai ter lá os compiladores, aí você vai executar, aí depois vai transformar isso em linguagem de máquina e vai te gerar um resultado. Então, esse caminho todo é complexo, isso aí é um sistema de informação, né? Um sistema de informação que sai do ser humano até a máquina, certo? Então, notem que esse conceito de sistema de informação ele é muito amplo, ele envolve todas as áreas, né? Então, aqui são os sistemas de informação computadorizados. Aí tem os tradutores, que tem os compiladores, os interpretadores. Ó. Traduz um programa escrito em linguagem de alto nível, produz um programa em linguagem objeto. Aí já é linguagem orientada a objeto, que também a gente vai dar alguma introdução para vocês. Você tem os interpretadores, que traduzem um programa escrito em linguagem fonte enquanto ele vai sendo executado, passo a passo, entendeu? A gente vai mostrar isso um pouco para vocês no Visual G, tá? Ó, linguagem de alto nível, vocês, compilador, interpretador, aí vai para a linguagem de máquina, executa o programa, o interpretador executa a instrução e volta, passo a passo. Então, você tem a questão da sua entrada, do seu programa, e tem toda a execução que essa máquina vai fazer, porque dentro dela existem já esses tradutores, já está tudo instalado lá, que você vai instalar aí no futuro, tá? E tem os softwares básicos, né? Desfragmentador, limpeza de disco, que todos vocês conhecem, antivírus, compactadores, e assim vai, tá? Então, vamos lá, pessoal. Ó, então, notem o seguinte, sistemas de informação envolve tudo, pessoal, envolve tudo. História, biologia, computação, matemática, física, é algo muito complexo. Então, só nessa aula introdutória vocês viram o quanto a computação é complexa, né? Mas nós vamos estudar uma gotinha d'água. Quem é essa gotinha d'água? Os algoritmos e uma introdução à programação. Essa é a nossa gotinha d'água, tá? Então, vamos lá para a nossa interação. Espera aí, deixa eu ver aqui. Pessoal, ó, então, vamos lá. Deixa eu olhar aqui o chat se alguém está perguntando alguma coisa. Ninguém está perguntando alguma coisa aqui. Teve alguém que falou aqui, Linux para os hackers. Pessoal, olha, vou falar aqui, vocês ficam me dando ideia. Eu tinha um amigo que fazia civil comigo, na época, na década de 90, ele entendia do Unix, muito, muito, muito. Pensa num cara que entendia tudo de redes. Para vocês terem ideia, ele se formou em engenharia civil e ele foi trabalhar na UFRJ com redes. Então, para vocês verem que realmente, olha, nós temos o que na sala? 30 e poucos alunos, cada um tem uma predisposição, uma habilidade. Aí amanhã sai alguém daqui da sala e o cara já começa a se especializar. Quando ele terminar civil, ele vai entender mais do assunto do que quem é bacharel em computação. Então, o engenheiro, ele tem essa capacidade de aprender assuntos de diversas áreas, né? Então, vamos lá. Nessa interação, o que eu queria que vocês falassem? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a visão que vocês têm do computador como um todo. Por exemplo, qual é a visão que vocês têm? Depois dessa apresentação, eu queria que vocês falassem qual é a visão que vocês tinham de como ele funcionava, o que acontecia para ele funcionar, quem são as pessoas que trabalham com ele. Eu queria que vocês mostrassem
essa visão e na conclusão da fala de vocês falassem o que vocês, o que vocês esperam desta disciplina como um todo, em termos de algoritmos e programação. Como vocês esperam sair? Com qual habilidade vocês não possuem e qual vocês pretendem continuar, tá bom? Então, olha só, quem vai falar agora vai ser o Christian Rocha, o João Pedro e o Bruno. Então, o Christian está aí? Christian, se você estiver, tá contigo. O Christian não está, não, pessoal? Acho que não, né? Deixa eu olhar aqui. Não está. Então, vamos para o próximo. É o Bruno Almeida, o próximo? É isso? Não, João Pedro. Vamos, João Pedro. Você está presente? Tem 2 João Pedro, professora. Tem 2 João Pedro? Então, eu sou Santos Silva. Eu acho. Então, os 2 João Pedros vão falar. Primeiro você e depois o próximo João Pedro. Pronto. Vamos lá, pode começar. Tá contigo, fique à vontade. É para falar uma habilidade que eu não tenho. Aí você lembra que você lembra que você vai falar sobre como você vê o computador como você via o computador antes dessa apresentação, que as pessoas que programavam, quando você executava uma tarefa, você chegou a pensar algum dia como funcionava tudo isso? O que você espera dessa disciplina? Qual habilidade você espera adquirir até o final? Alguma habilidade que você não tem? Então, faça aí um comentário aí sobre essas questões, tá bom? Tá. Eu já me perguntava antes de começar o curso, tanto que eu até fiquei em dúvida em qual curso cursar. Engenharia Civil, Engenharia da Computação, porque eu sempre fui muito ligado com essa parte. Mas eu sempre me perguntava, quando eu entrava em algum site assim, eu me perguntava, caramba, como é que eles fazem o layout do site todo? Como é que eu aperto aqui, eu vou no redirecionamento e tal. E aí eu sempre me perguntava, tem questão de jogo, todos esses negócios têm por trás uma programação, né? Então, é sempre bom a gente ficar sabendo justamente para nossa área, que é a engenharia civil. Tem muito software que a gente pode criar e que pode ajudar não só no mercado, mas em vários outros aspectos, sabe? Então, eu acho que terminando o curso, a gente consegue sair daqui apto para fazer um programa de, sei lá, que possa acompanhar no orçamento, na ajuda de alguns projetos. É isso. Certo, muito obrigada, João Pedro, pela sua participação. Vamos para o próximo? João Pedro. Bom dia. Também como o João Pedro aí, o primeiro que falou, também por trás dentro do aplicativo tem tantas informações que eu não fazia ideia como funcionava o aplicativo. Mas eu tô nervoso. Fica tranquilo. Mas é isso, professora. Tá legal. Eu não faço ideia como era que esse aplicativo manipulava, processava a linguagem que é binária, né, de 1 e 0. Uhum. Não fazia ideia o quanto tantas informações o computador processava por fazer. Também acho que não tenho muito conhecimento de programação, mas a minha expectativa dessa disciplina é me tornar apto ou aprender cada vez mais. Certo, João, é verdade. Muito obrigada pela sua participação. O Bruno vai falar e depois eu vou fazer um comentário geral sobre o que vocês 3 falaram. Tá bom? Certo. Eu acho que antes dessa disciplina eu não tinha a menor ideia de como funcionava o computador. Porque a gente, na verdade, com a tecnologia, a gente acha que as coisas acontecem de forma automática. Que não foi algo pré-dimensionado, programado para isso.
Aí, a partir dessa disciplina, a gente vai criando uma visão que tudo foi feito por alguém, foi feito por outra pessoa, não foi produto da própria tecnologia. E eu acho que com o estudo também a gente vê que não existe só um tipo de linguagem de programação, existem vários tipos de linguagens para fazer um computador, por exemplo, funcionar. E sobre a disciplina, eu acredito que ao final dessa disciplina a gente vai estar apto a criar programas, mesmo que simples. Por exemplo, no trabalho final a gente precisa criar um programa relacionado à construção civil. Então, eu acho que a partir da conclusão dessa disciplina a gente esteja apto a fazer programas, mesmo que não tão complexos. É isso. Muito obrigada, Bruno, pela sua participação. Às vezes a gente realmente usa uma aplicação e a gente fica pensando, meu Deus, como é que fizeram isso? Pessoal, eu tive acesso a alguns códigos-fontes desses programas, desses jogos que vocês gostam de jogar em 3D, de tiro, Fortnite, não sei o quê, essas coisas aí, esses jogos. Eu joguei muito também. O jogo que eu mais gostava quando eu tinha uns 20 e poucos anos era um antigo do Star Wars, que era Star Wars Battleground, que não existe mais, que era batalha no solo, que você montava estratégias e depois guerreava com os inimigos. A gente jogava online com os amigos em rede. E aí, claro que tinha o pessoal que hackeava e destruía lá a cidade dos outros. Enfim, uma vez a gente pegou e teve acesso a um código-fonte desses. Gente, era só álgebra linear 3D. Vocês vão fazer álgebra linear não de forma completa, porque quem estuda álgebra linear pesado mesmo é o pessoal lá da exatas, pessoal de matemática. Mas, pessoal, se você olhar, por exemplo, quando você tem um jogador na tela se movimentando, atirando no outro, aquilo ali é uma matriz de translação e rotação. Vocês estudaram matrizes no ensino médio, né? Aquelas matrizes 3x3, 2x2, para vocês terem ideia. Cada jogador desse é uma matriz. E dentro dessa matriz são senos, cossenos, matrizes de translação e rotação. Pesquisem na internet depois. Matrizes de translação e rotação, elas são matrizes que envolvem senos e cossenos. Porque para você se movimentar ao longo de uma tela, você utiliza seno e cosseno, e são matrizes gigantes. Se você tem uma plataforma da Petrobras que você quer fazer um programa para simular ela lá se movimentando lentamente, isso são matrizes. Vocês vão estudar dentro da engenharia civil que você pode ter uma disciplina optativa que o nome é Análise Matricial de Estruturas. Você pega um prédio de 50 andares, cada pontinho do prédio, imagina o seguinte, você tem uma viga, um pilar, cada pontinho é um ponto na matriz, aí você cria a matriz de rigidez da estrutura, onde cada elemento da matriz representa uma rigidez. Cara, mas como que eu ia imaginar no ensino médio que aquela matriz que eu aprendi lá, tão básica para eu somar números, ela é usada na engenharia, na computação, na medicina, em todas as áreas, na biologia, previsão do tempo e assim vai. Certo, pessoal? Então, olha só, para encerrar agora, né, que eu já falei muito, né? Você já deve estar... Eu postei para vocês, vou compartilhar aqui o que eu postei para vocês. Eu postei para vocês o trabalho, que tem que ser entregue hoje até 11h59. Deixa eu abrir ele para vocês aqui. Programação. Disciplinas. Está aqui. Pessoal, vai ser bem rápido, tá? Porque tá tudo detalhado lá, é só para mostrar para vocês onde está. Todo mundo vendo a minha tela aí, tá bom? Então, olha só, tá aqui a tela aqui para vocês, deixa eu ampliar um pouquinho. Esse é o tutorial da atividade 1. Quando vocês saírem, vocês vão clicar
na parte de introdução à computação ou no geral e clicar em tarefas, que vai aparecer já a tarefa para vocês, tá? Então, o tema é a nossa aula de hoje, tá? O que vocês vão usar uma ferramenta para fazer esse trabalho, que o nome é o Padlet, que é uma ferramenta online que permite a criação de um mural digital, dinâmico e interativo, que pode ser utilizado para registrar, guardar e compartilhar conteúdos. É intuitiva, a sua versão é gratuita e permite que você crie até 3 murais, tá? Então, vocês vão acessar este endereço, vocês vão olhar todo esse tutorial, vão ler o tutorial. Por quê? Eu quero fazer com que esta turma seja craque em tutoriais. Por quê? Pessoal, em grandes empresas, vocês têm que estar tinindo nessa questão de tutorial. Peguei um tutorial, já li tudinho, já executei aquilo. Olha, pessoal, eu vejo assim pessoas mesmo das antigas com dificuldade de ler um tutorial dinâmico. Hoje, em empresas, trabalham muito com essa questão do tutorial. Então, vocês vão ler, vocês vão clicar aí, vão entrar, tá? Não vou ficar explicando detalhadamente. Você vai criar uma conta, você vai ler, se você já tiver conta no Google, como vocês estão acostumados a se inscrever em aplicativo, aí você vai criar conta. Quando você criar sua conta, você vai clicar em entrar em um Padlet, que vocês vão entrar no meu Padlet, vocês vão entrar. Aí vocês vão... Qual é a turma de vocês? Ó, Engenharia Civil Matutino. Tem um Padlet para cada engenharia. Ó, Engenharia Civil Matutino, Vespertino, Ferroviária e Logística. Vocês vão clicar no de vocês e colar aqui o URL, tá? Feito isso, vocês vão entrar aqui no mural, ó. O desenvolvimento dos sistemas de informação e o programador, tá? E aí, pessoal, eu não vou ficar aqui com a mente fechada, entendeu? Como alguém falou no chat, isso aqui é aula de quê? Isso aqui não é aula de história. Só que é assim, pessoal. Quem quiser, no seu mural, utilizar algo da história e colocar no seu mural, pode fazer, à vontade. Por quê? Porque aqui nós somos seres pensantes. Nós não somos seres bitolados que só vamos fazer conta de matemática 1 mais 1 e programar. Nós não somos robôs. Então, todos nós somos livres para nos expressarmos e falarmos, tá? Então, aqui, por exemplo, quando você entrar no meu mural, você vai clicar nesse mais aqui embaixo, vai aparecer uma caixa em branco para você, onde você vai montar o seu mural. Você tem que caprichar nesse seu mural. Tem vários recursos, GIFs, imagens, seja criativo na criação do seu mural. Na hora que vocês forem criando, cada um for criando o seu, vai ficar um do lado do outro. Então, vai ter o mural da turma da manhã, onde vai ter, e vocês têm até 11h59 da noite para fazer. Quem entregar atrasado, entregar no outro dia, vai perder só 0,1. Então, vai continuar tendo a sua nota, mas não vai ter a nota da pontualidade, tá? Então, a nota da pontualidade desses trabalhos sempre vai ser 0,1. E agora eu coloco os temas. Cada um vai escolher um tema. O que acontece? Digamos o seguinte, digamos que o Lucas aí da turma, ele chega e fale assim, eu vou chegar logo e vou colocar o meu entendimento sobre sistemas de informação. Ele criou o mural dele, vai estar lá bonitinho. Aí, na hora que a Natália entrar, o do Lucas está lá. Então, ela não vai escolher o tema do Lucas, ela já escolhe outro. Aí vai entrar o João Pedro. Aí o João Pedro entra, ele já vai olhar os dois lá, já vai escolher outro. Aí vai entrar o Marcos. Vamos lá, vamos ver aqui. Aí vai entrando o Vitor. Aí entra o Matheus. Aí vai entrando todo mundo aí, vai entrando a Juliana. Todos os participantes da turma vão entrando e vão olhando o que já tem publicado e vão colocando. Só que vai ter uma hora que o tema vai se repetir. Olha só, apresente as características de um computador, um esquema do que o computador faz, tipos de computadores e para que serve, partes de um sistema, categoria de instruções. Aí, ó, concepção e elaboração de projetos de engenharia antes da era da informática. Eu só coloquei, deixa eu voltar aqui, eu só coloquei 15 temas, né? Só coloquei 15 temas. Como eu só coloquei 15 temas e a turma tem 39 pessoas, vai acontecer que quando o 30º aluno entrar, já tem vários murais lá.
tente escrever algo sobre algo que tem pouca coisa. Porque imagina se 10 pessoas comentam só sobre um assunto, não vai ter tudo. Então, você tem que ir entrando no mural e ir preenchendo o que não tem. Então, eu coloquei diversos temas. Então cada um vai escolher um tema aí dentro. Esse tutorial está lá na plataforma Teams e vocês têm até 11h59 para fazer. Depois que você entrar na ferramenta, vai ser muito rápido. Você vai ficar mexendo lá em 1 hora, você vai ter o seu trabalho pronto. Tá bom? Alguma dúvida? Tranquilo? Vocês vão... Então, olha só, pessoal. Na semana passada, a nossa imersão na sala de aula, ela não ficou como eu desejava. Eu vou parar aqui a apresentação, tá? E vou compartilhar com vocês a minha tela. Vocês estão me vendo aí na sala de aula? Vocês estão me vendo? Dentro de uma sala de aula? Sim. Todos estão me vendo, né? Então, é o seguinte, vão ligando, quem quiser, ligue a sua câmera para você sentar comigo dentro dessa sala de aula e a gente fazer uma imersão dentro da nossa aula virtual. Olha aí. Olha, o outro ali já está pronto para jogar, já. Não é verdade? E aí, então, olha só, nós vão ligando as câmeras aí, porque aí vocês podem tirar um print, postar aí nas redes sociais de vocês. Tirei. Aí, cada aluno que vai ligando as câmeras, ele vai sentando, mas é porque os primeiros ficam lá no fundo. Sempre na escola, né, que vocês estudavam, na universidade, sempre tem uns do fundo, né? Que é o pessoal que a gente chama, que é o pessoal... Você tem o pessoal do Exército, da Marinha e da Aeronáutica numa sala de aula. O pessoal do Exército sempre está na frente, que é o pessoal, tipo, desembarque lá na Normandia, o pessoal do Exército vai de frente ali, já vai levando chumbo, não é verdade? O pessoal do Exército, o professor, quando olha, ele olha logo para o pessoal da frente. O pessoal da Aeronáutica, que já está bem ali atrás do pessoal do Exército, é o pessoal que está viajando, entendeu? Já está voando, viajando, o pessoal da Aeronáutica. E o pessoal da Marinha, que está lá atrás, está boiando, entendeu? O pessoal da Marinha. Então, geralmente, as turmas são assim, né? Então, eu queria agradecer o pessoal aí que ligou a câmera, agradecer por a gente fazer essa interação. Na próxima aula, eu quero ver mais pessoas nessa nossa sala de aula, tá bom, pessoal? Então, gostaria de agradecer a presença de todos, tá? E aí, vamos partir para o trabalho agora? Na verdade, quem tem aula vai para aula, mas depois pega o tutorial e eu quero ver a capacidade de vocês de já começar a criar essa habilidade do tutorial. Um abraço a todos, hein? E um ótimo dia. Tudo de bom. A senhora também, professora. Tchau.